Eu sou Heloísa Patti, professora de Sociologia da Unesp, e hoje eu vou falar do uso de plataformas online para a continuidade das aulas durante a epidemia global do coronavírus. Primeiro, quais os objetivos das plataformas online? Elas podem ser complementar às aulas presenciais, pode ser uma plataforma de ensino independente, ou pode ser, como é agora, fazer frente a uma situação emergencial. É importante ter esse contexto em mente, mas também é importante lembrar que aula, é algo sagrado, é algo que deve continuar em tempo de paz e de guerra, é como comer, é como tomar banho, é como conversar com as pessoas, são coisas que a gente não pode abrir mão. É parte da vida e a gente vai se adaptando aos tempos para cumprir com essa tarefa que é parte da nossa sociabilidade. Os gregos, por exemplo, tinham longas conversas caminhando para dar aula. Os judeus, na diáspora, ensinavam a leitura em pequenas escolas. Povos de cultura oral se juntam ou se juntavam ao final do dia para contar histórias. E cada povo vai ter o seu modo de transmitir conhecimento aos mais jovens. E é isso que importa, nem tanto o meio como a coisa em si que a gente está fazendo, que nesses momentos de mudança a gente tem que lembrar a essência do que é ensinar. O coronavírus não é o primeiro, nem vai ser o último obstáculo a esse nosso métier. Então o foco deve ser menos na plataforma e mais na relação de sala de aula que você cria em tempos normais e que vai ter que pensar a respeito para poder preservar essa relação e não para mudar muito. Os alunos também vão estar pensando, né? Vão estar pensando o que é essencial naquilo que eu fazia cotidianamente, que eu ia para a escola, sentava, sempre tenho meu lugar lá e tal. Eles também vão estar pensando o que é o fundamental dessa prática, dessa relação, que eu vou conseguir fazer em casa, com a minha família, para quem estiver isolado na família, ou então nas repúblicas, para quem tiver ficado nas suas cidades. A gente tem hoje meios para continuar essas aulas. No caso da Unesp tem o Moodle, que é uma plataforma de comunicação baseada em textos, bastante antiga, de 1999, mas muito robusta, muito útil, que eu gosto muito particularmente. E tem o Google Meet de videoconferência, que até o momento me pareceu razoável. Tem várias outras plataformas gratuitas, é só procurar na internet. E hoje passa a ser importante usá-las. Por quê? Porque os alunos vão estar já sofrendo com o isolamento físico até mais do que nós, professores, pois estão numa fase mais gregária socialmente e mais ativa fisicamente também. A atividade intelectual, nesse momento, além do mero fato de manter a rotina, vai ajudar a transformar uma situação angustiante e desestabilizadora, como esse isolamento e a própria epidemia, numa oportunidade de aprendizado individual e coletivo também, e talvez até de ação, pois quem sabe o curso não serve de catalisador para iniciativas de ajuda mútua, iniciativas cidadãs, nesses tempos tão difíceis para todos nós. Então vou falar um pouco de videoconferência e depois vou mostrar para vocês o que eu faço nos meus cursos no Moodle. A minha filosofia de ensino é construtivista. Eu busco ao longo do curso dar ferramentas para os alunos desenvolverem habilidades e também para eles explorarem assuntos que ao final vão ser importantes. Quer dizer, ao final eles vão ver o produto de 3, 4 meses de trabalho. Essa é a minha filosofia. O fundamental é que você pense qual que é a sua, o que você vai fazer online, porque não vai ser muito diferente do que você faz na sala de aula. Então, por isso é bom ter claro o que você faz na sala de aula para poder, online, conseguir traduzir os teus objetivos em atividades, seja no Moodle, seja em conversas por videoconferência. No Google Meet ou em outra plataforma de videoconferência, o primeiro desafio é que nem todo mundo vai estar lá, pois cada aluno vai ter a sua dificuldade, seja de horário, seja do equipamento que eles tenham. Então, eu não recomendo que você use a videoconferência como um mecanismo primordial de contato. Para mim, vai ser mais um apoio para tirar dúvidas, esse tipo de coisa, para eles verem a minha cara, quem estiver conseguindo usar o equipamento.
Eu usaria como ferramenta primordial o Moodle ou outra plataforma de texto ou uma plataforma assincrônica como base, quer dizer, um meio de comunicação que os alunos podem consultar na hora que eles quiserem. A gente imaginaria que pode ser mais fácil dar aulas expositivas por essas plataformas de videoconferência, mas aí depende de cada professor. Para mim, por exemplo, não é tão fácil, pois eu tendo a depender muito do feedback dos alunos em sala de aula, e na videoconferência às vezes eu me sinto um pouco sozinha, tá certo? Então eu busco, mesmo na aula online, eu busco estabelecer uma conversa com eles na medida do possível. Essa conversa vai estar ancorada nas leituras que eu indiquei, nos exercícios que eu já dei no Moodle. Uma aula normal para mim, ela estaria ancorada nisso de qualquer jeito, e no ambiente online isso vai ser mais importante para mim. Mas isso vai de cada professor. Talvez tenha um professor que consiga falar, sei lá, uma hora e meia, direto, dando uma grande palestra, então não vai ter tanta dificuldade. Eu tenho. Ainda sobre o Google Meet ou outro mecanismo de videoconferência. Eu acho que você tem que ter claro o que você quer dar aula. Você quer provocar reflexão? Como você vai fazer isso? Você quer explicar um conceito? Como você vai fazer isso? Você quer chamar a atenção para um certo fenômeno? Como é que você vai fazer isso? Decidindo isso, explora como é que você vai fazer do melhor jeito, usando recursos adicionais disponíveis. Porque, por um lado, a gente vai estar perdendo o contato face a face, mas, por outro lado, a gente vai estar todo mundo conectado no computador, então algumas coisas vão ser mais fáceis de disponibilizar para os alunos. De qualquer modo, pela minha experiência, a aula vai ser mais informal e mais próxima, por causa da aparente intimidade que um computador confere à comunicação. Então esteja preparado para isso. Por causa disso, eu sugiro você buscar formas de tornar essa comunicação mais interativa. Enfim, exemplos. Peça antes da aula para os alunos elaborarem perguntas, para você ficar respondendo a essas perguntas ao longo da aula. Ou então dê pausas durante a aula, onde eles tenham tempo para pensar em perguntas a partir do material que você trouxe, e aí retome sua fala. Mesmo que eles estejam isolados fisicamente, lembra que eles vão poder estar conversando pelo Moodle ou pelos meios de comunicação que eles já tenham. Então você pode sugerir que eles se agrupem em pequenos grupos para discutir algum assunto no meio da aula e depois voltem a te consultar. Então não precisa ficar todo mundo parado te vendo durante todo o período de aula. Você pode fazer uma aula onde se formam pequenos grupos, depois volta todo mundo a conversar. Uma outra dica que para mim funcionou muito bem é usar recursos que estão disponíveis de modo muito fácil no computador e que às vezes durante a aula a gente acaba não usando. Por exemplo, eu dei uma aula online sobre a história do povo judeu, usando o Google Maps, e foi muito bem sucedido. Eu ia falando e eu ia dando zoom no mapa, mostrando cidades, países, regiões, aproximando, distanciando. Eu ia falando, mas eles iam também vendo aqueles lugares no Google Maps, que é uma ferramenta muito comum, que todo mundo usa, mas que às vezes não usa para explorar uma questão de aula acadêmica, né? E eles gostaram muito. Também nessa toada, mostrar gráficos, séries de tempo, grafos, outros recursos visuais que a gente tem no computador e que na aula a gente acaba apenas mencionando, sugerindo que eles olhem e não mostra. Então tem esse ganho. O ganho que eu mais... o ganho que para mim é mais importante dessas ferramentas é que muda um pouquinho a relação. Tem uma relação de maior proximidade para os alunos, eles se sentem mais livres para falar sobre alguns assuntos que eles não falariam na sala de aula.
Eu acho isso muito interessante, porque a gente parece que está mais distante, mas de certo modo está mais próximo. Né? É algo para ter em mente. É algo também para tomar um certo cuidado, porque alguns alunos vão se sentir muito livres para falar algumas coisas, seja no Moodle ou seja na videoconferência, e não tem nenhum problema, mas pode ter problema para eles se eles acabam falando mais do que eles queriam. Então você tem que às vezes lembrar, olha, se você quiser falar alguma coisa muito pessoal, fala depois comigo. Lembra que a gente está num ambiente de sala de aula. É bom lembrar eles para que eles não se exponham muito por causa dessa aparente intimidade, como eu falei, essa perda dessa formalidade da sala de aula. Tá certo? E esses recursos que eu falei, de mostrar grafos, mapas, etc., eles podem estar na sua apresentação, mas podem também estar nos exercícios que você vai pedir para eles fazerem no Moodle. Então aproveita que a gente está online para estimular os alunos a usar todas as possibilidades do ambiente online, com mais tempo dedicado à busca de dados, elaboração de gráficos mais complexos, ou pequenos vídeos que eles possam fazer, mesmo em isolamento, seja com a família, seja com colegas de repúblicas onde eles estejam, ou sozinhos, se alguém estiver sozinho. Eu acho que é uma oportunidade assim para a gente explorar outras coisas. Eu, em geral, uso minhas aulas presenciais para dar feedback sobre os textos que eles escrevem, entender razões pelas quais algum conceito não está sendo bem compreendido, ou para, no jogo da sala de aula, explicar na prática algum conceito que também não é bem compreendido, digamos, conceitualmente, mas aprendido na prática, né? Como é que dá para fazer isso online? Eu ainda não tenho respostas. Eu acho que a gente ainda tem que pensar como é que vai fazer. Depende também da necessidade. Será que vamos ficar muito tempo nisso? Coisas que eu faço em sala de aula, vamos para o jardim, vamos mudar as cadeiras, vamos fazer pequenos grupos, vamos dividir a sala em dois, etc. Online, cada um na sua sala, é difícil. Então acho que a gente tem que, ao mesmo tempo, pensar que tem muitas possibilidades a mais, porque a gente está esse tempo todo online, mas também tem coisas que a gente não vai conseguir. Tem que também respeitar os próprios limites, não adianta querer fazer tudo que a gente fazia na sala de aula. Uma das coisas que eu estou pensando que talvez o meu curso, por exemplo, acabe ficando é um pouco mais introspectivo, né? Como vai estar todo mundo em casa, será que a gente vai estar mais voltado para si? É uma possibilidade, aí eu também não tenho muito o que dizer, porque, como todo mundo, é uma novidade, é uma situação muito distinta a essa que a gente está passando, e isso é bom ter em mente. No começo eu falei, vamos pensar no contexto, mas vamos pensar na essência, né? Na transmissão de conhecimento. Mas tem que pensar no contexto. Então é bom a gente lembrar que esse não é um curso à distância padrão, que vai se encaixando em horários livres de alunos ocupados com outras coisas, trabalho, lazer, família. É um curso que começa normal, presencial, curso aos quais os alunos estavam dedicados primordialmente, quer dizer, a principal atividade deles era essa, não só do teu curso, mas de todos os cursos que eles estavam tendo de segunda a sexta. Eles eram essencialmente alunos, diferente do ensino online, e que de repente, e a gente não sabe por quanto tempo, muda tudo para o online. Quer dizer, é complicado, certo? É algo realmente inusitado, muda tudo e muda a vida inteira deles online também. Relações sociais, lazer, é a vida em isolamento, né? E essa característica é importante para lembrar por que a gente tem que continuar, porque, enfim, não é só o curso que está parando, é a vida inteira que está parando. E isso não pode ser. A gente tem que continuar o máximo possível as atividades de toda a natureza, né? As relações pessoais e também essa relação tão importante
de professor-aluno.